Toda revolução começa com um rompante. Algumas começam em silêncio, com um olhar atento, uma escuta sensível, uma vontade insistente de entender o mundo ao redor e agir sobre ele. Tem gente que transforma inovação em palco, conceito ou palavra de moda. Mas tem quem transforme inovação em prática diária, em cultura, em compromisso. Hoje, a pausa do vírgula se abre para quem aprendeu a fazer das necessidades alheias um ponto de partida. Para quem entendeu que inovar não é correr atrás do novo a qualquer custo, mas sim criar sentido no agora, com os recursos e as dores que já estão à vista. Essa é a vírgula de quem não esperou que a solução viesse de cima, de quem decidiu construir pontes entre a academia e o mercado, entre o propósito e a entrega, entre o que se sonha e o que se executa. Hoje a conversa é com alguém que fez da escuta sua maior estratégia de gestão, que entende que inovação não nasce só de grandes ideias, mas de gente disposta a resolver, simplificar e melhorar a vida das outras pessoas. Uma liderança feminina que constrói, acelera e educa, sem perder a conexão com o que é essencial, o impacto real. Seja muito bem-vinda ao Vírgula, Cauana Irina. Muito bonito ouvir você falando. Nossa, isso é legal, né? Obrigada. Obrigada pelo convite e pelas palavras, foram lindas. Imagina, Cal, eu quis convidar você para bater um papo aqui, primeiro porque esse assunto, inovação, eu acho que interessa a todo mundo. Tá muito em voga, né? Tá super em alta. Todo mundo falando de inovação. E eu acho que a gente precisa, inclusive, esclarecer o que é inovação. Isso. Porque eu acho que tem muito, assim... uma grande confusão com tecnologia. Isso, né? Muita gente pensa que tem alguma coisa a ver ao que é tecnológico. E não necessariamente. Não necessariamente. Eu gosto muito de dizer que tecnologia é ferramenta de inovação. Uhum. Mas a inovação começa com o ser humano, né? São as pessoas que precisam olhar diferente, desconstruir um monte de valores e crenças e aí então transformar. Aí nós podemos falar, ok, estou inovando. Antes disso, não tá, né? Sim. Então aí ali a gente já pontua que não é a tecnologia. Mas também eu gosto de trazer que quando a gente coloca qualquer ferramenta na mão de uma pessoa tradicional, ela não consegue fazer nada com isso. Agora, uma pessoa inovadora, você pode colocar qualquer ferramenta, inclusive a tecnologia, e ela vai transformar tudo em volta dela. Mas o quanto nós estamos preparados, né, para mudar, para transformar, para aceitar que o que a gente vinha fazendo já não funciona mais, para aceitar que o que eu conheço é pouco, para eu aceitar a mudar conceitos. E aí é que está o maior problema. As pessoas não querem, né, aceitar que vamos dar um olhar diferente? Não, gente, eu até hoje sempre fiz assim. E aí eu tô falando de vida, não tô falando nem do contexto profissional, né? Tô falando no contexto pessoal. O mundo mudou. E você? Tá onde? E na maioria das vezes não mudou ainda, né? Então eu vou aproveitar toda essa introdução que você fez, que já deu um belo de um corte aí, para te fazer uma pergunta. O Vírgula, Cal, é um podcast voltado para as histórias, né? Para aquela viradinha de chave, aquela vírgula em que a gente entende, ou que a gente muda de rota, ou que a gente, né, entende que realmente precisa de uma mudança. Inovação tem a ver com mudança. E eu gostaria de te perguntar, começar a abrir esse episódio te perguntando o seguinte: em que momento, qual foi a vírgula na tua vida que fez você entender que a inovação era muito mais que uma escolha profissional, era uma missão de vida? Sabe que não teve, assim, um momento... Foram muitos momentos, viu? Porque eu não lembro de ter tido, assim, um ponto que eu falei, é aqui. Mas foram muitas pessoas. Eu fui me construindo e eu tô hoje... às vezes eu olho para trás e falo... Nossa, como assim?
né? Porque eu acho que eu fui me inovando no meio do caminho e fui me construindo dia a dia, assim. E aí, quando a gente fala de mercado, né? A gente teve várias pessoas, umas muito especiais, que fizeram essa virada de chave, né, que fizeram essa mudança. E aí, a hora que você fala assim, mas fui eu que fiz, inovação é isso, né? Você não faz sozinho nunca. Então, quando você fala assim, mas fui eu que fiz, não fui eu, fomos nós. Né? E os meus nós são muitas nós, porque vem de muitos anos, assim, e permanece junto comigo, né? Então, quando eu olho para trás, eu falo, nossa, gente... eu sou a história de muita gente, na verdade, né? E aí sou eu. Que legal. Então, não teve um ponto específico. Eu acho que nem tem ainda um ponto, porque eu tenho a sensação sempre que é no degrau de cima. Eu ainda não cheguei. Sempre tem um degrau a mais aí para você alcançar. Sempre ainda não tô lá. Né? E às vezes o pessoal diz, não, mas é legal, você já construiu. Eu falo, não tô, gente. Talvez o olhar que as pessoas tenham, eu não tenho. Eu ainda tô no degrau abaixo toda a vida. Mas você é uma pessoa que está o tempo todo em constante inovação de ideias, né? De reinvenção da tua própria vida. Tem uma história que eu nunca esqueço, que você me contou uma vez, que para mim é um case. Deve ser seu também, mas para mim é um case, que foi uma situação em que você esteve em oportunidade de um encontro com um grande executivo do mercado e você disse para ele que você tinha um projeto para apresentar para ele. E, na verdade, você não tinha esse projeto. A gente, vamos lá, essa parte, ela é muito legal, assim. Dá para falar o nome, né? Que é o Leonardo Petrelli. Ele foi citado no episódio anterior também. Do Grupo RIC. E aí dá para ver que é um empresário muito legal, né? Um ser humano. Vamos pensar um ser humano, sim, separar um pouquinho da vida profissional. Mas isso faz muitos anos. Eu não falo muitos anos, parece que a gente é velha. Mas faz muito tempo. Sei lá, gente. Acho que 8 anos, 9, por aí. Não, menino, uns 13, 14 anos. Faz muito tempo. Muito. Meu filho tá com 19. Faz muito tempo. Aquela que faz o cálculo de acordo com a idade dos filhos. Não, e é assim, né, que é aquela alma do empreendedor, né, da pessoa inquieta e que a gente não perde a oportunidade de jeito nenhum, né. Passou o cavalo selado, você vai montar. E aí, você vai entender, né? Quando você está olhando, e a gente tem essa visão, quando a gente fala de inovação também, a gente sempre está lá na frente, não tem jeito. Você está lá na frente, você joga e espera o tempo passar, aí diz assim, ok, agora acalma um pouquinho. E esse episódio foi muito legal, eu estava entrando num coworking, tinha trabalhado já no Grupo RIC, tinha acabado de sair, sei lá, fazia 1 ano, 2, e aí esbarrei com o Leonardo num coworking, na frente do coworking, e eu disse assim, escuta, eu tenho uma coisa para você, precisava muito de uma agenda. E aí ele falou, não, tudo bem, aquela coisa séria, assim, tudo bem, marca com a minha secretária e tal. Eu falei, mas eu não quero falar com seus executivos, eu quero falar com você. E ele, não, tudo bem, mas o que seria, né? Tipo, me dá uma pauta para eu saber do que se trata, para ver se eu vou te atender, né? Sim. E aí, eu falei assim, não, é um projeto que eu quero te apresentar, e eu tenho certeza, você vai adorar, mas eu preciso que você tenha 5 minutos para me atender. E ele, não, tudo bem, então eu vou marcar agora, já fala com a secretária e tal, e em 30 dias. Eu falei, tá ótimo, 30 dias tá perfeito. Aí eu entrei no carro e disse, o que eu tenho para ele? Eu não tinha nada. Eu não tinha nada a falar. Genial. Com ele. Eu já projeto nenhum, eu não... Aí eu olhei aquele empresário e falei, eu não posso perder a chance de falar com ele, né? Sim. E aí não posso perder a chance de uma agenda. E aí depois você diz assim, e olha que coisa super legal, porque isso era lá, sei lá, 300 anos atrás, quando a gente fala de uma startup que coloca no mercado, primeiro você vende.
Depois você entrega. Aí as pessoas falam assim, mas você blefa? Aí você diz, não é blefar, gente, mas eu vendo um sonho. Você As vende startups é mais ou menos isso, gente. Eu tô vendendo um sonho. Se você me pagar, eu tenho dinheiro para desenvolver. E não era diferente do que eu fiz lá na frente, né? Lá atrás, eu tava vendendo alguma coisa que eu não tinha nada, mas eu tinha 30 dias para construir alguma coisa. Sim. E 30 dias depois, eu fui apresentar para ele e ele trouxe um monte de ideias, né? Um monte de insights. E ali a gente construiu o Jovem Empresário lá atrás, que foi a construção de tudo que a gente tem hoje. E que fez você chegar onde você está hoje. Conta um pouquinho onde você está hoje. Hoje a gente está à frente aí da aceleradora Condor Connect, que também tá com outro empresário também, que é o Seu Zonta, que fez... Nossa, são pessoas muito especiais, assim, que fizeram parte da minha jornada, porque também Seu Zonta acreditou num sonho, a gente não tinha nada, e ele foi nosso primeiro patrocinador e fazia mentoria para os empreendedores, nem era startup na época, de graça. Imagina, o Seu Zonta, o empresário naquele nível, né, com uma agenda absurda. E aí eu dizia para ele, você me atende? Me atende um amigo meu. E ele atendia, fazia mentoria para todo mundo e ainda patrocinou um programa nosso na RIC, que a gente falava de negócio, de startups e tal. E daí... Que foi aquele que eu dei entrevista, não? Não. Foi bem antes, assim. E aí, um dia ele foi para o Vale do Silício, voltou e disse, Cal, por que isso acontece lá e por que a gente não consegue construir aqui? Você consegue trazer isso, fazer isso? Eu falei, você me disse sim que eu deixa comigo que eu desenvolvo. E a gente construiu a aceleradora Condor Connect, isso já tem 6 anos. E a aceleradora foi o quê? Desenvolve startups e investe startups para trazer inovação para o grupo e para todo o nosso ecossistema. Então, também um dedinho de Deus que mexeu ali. E junto com ele veio a Dailton, que é o gestor financeiro, que acreditou em tudo aquilo, que quis ouvir tudo que a gente estava, né, sonhando na construção, querendo desenhar, e hoje faz com que tudo isso aconteça. Então, quando eu falo assim que inovação não adianta, não vai acontecer sozinho, não tem como. Quando eu falo assim, eu sou a pessoa que starta, a alma inquieta sou eu, né? Mas todo o resto eu tenho que fazer com outras pessoas, porque o conhecimento que eu tenho, ele é muito pequeno. Quando a gente fala de inovação, transformar, gente, muito pouco. Mas aí o meu conhecimento com o seu conhecimento do terceiro, de um quarto, de um quinto, aí sim a gente consegue realmente transformar. Senão a gente se limita a só o que o meu olhar dá conta, né? Sim. Então, agora para esclarecer, para colocar luz na mente de todo mundo, o que é inovação? Inovação é você fazer diferente o que todo mundo faz igual. Não é uma coisa fácil, né? 90% da população repete. A gente diz muito que a gente tem síndrome de normose. Então, a gente só sai repetindo o que todo mundo faz. E aí, isso também é fácil, porque quando você tem um olhar inovador, se você vê o que todo mundo está fazendo, você já fala, ali eu não vou. Ali é desse jeito, eu não quero. E eu gosto muito dessa parte de fazer diferente o que todo mundo faz igual, porque assim, você não joga fora nada do que você tem, nenhuma experiência, nem o seu know-how, nem o seu olhar, só que você aprimora ele. Então, a inovação é você dar um passo diferente. Né? Se está todo mundo andando como soldadinho, olha para aquilo e diz o que você poderia fazer que melhorasse o seu tempo, a sua eficiência e o seu resultado. Independente do que. Pode ser no caminho do trabalho, pode ser numa tarefa domiciliar dentro de casa, pode ser na educação dos filhos. O que você olha ali e diz assim, cara, eu faço isso toda hora, todo mundo faz isso. Como é que eu faço diferente isso? Isso é inovação. E aí vem a tecnologia e ela te ajuda a desenvolver tudo isso, né? Mas a tecnologia não é inovação, a tecnologia é ferramenta, porque se você tiver uma máquina que não tem uma pessoa para ligar, ela vai continuar parada. Agora, se você tiver uma pessoa olhando para aquela máquina e dizendo, nossa, isso aqui dá para fazer 1 milhão de coisas, aí sim você usa essa ferramenta para transformar a sua ideia. Seria correto dizer, então, que toda tecnologia é inovadora, porém nem toda inovação tem a ver com tecnologia? Eu acho que nem toda tecnologia é inovadora, né? Porque se a gente falar de inteligência artificial, gente, tem
40, 50 anos, e só hoje que a gente está falando muito sobre o assunto. Então, eu não acho que toda tecnologia é inovadora, mas eu acho que nem toda inovação é tecnologia. Inovação tem, Perfeito. né? Realmente não é tecnologia. Inovação é o seu olhar diferente pro mesmo. Tá. Me diz uma coisa, você falou de empreendedorismo, inclusive você começou lá com os jovens empreendedores e evoluiu para o Condor Connect e tudo isso muito interligado à inovação. Onde é que a inovação se encaixa no empreendedorismo? O empreendedor é um ser humaninho muito inquieto, gente. A gente não pode fazer o tempo todo a mesma coisa. Vamos falar aqui que não é fácil empreender no Brasil. Né? Não é fácil mesmo. É muito difícil. E se você se manter sempre igual, né, dentro de um contexto de mercado, principalmente, que o mercado ele anda muito rápido, você não sustenta, né? Não sustenta nem o negócio, nem financeiramente, nem o produto, não tem como. E aí, quando você fala de inovação, gente, você tem que estar o tempo todo olhando para frente e dizendo isso aqui está obsoleto. Isso aqui já deu, isso aqui já era, né? E aí, quando você vê que muita gente está fazendo igual, aí é o ponto que você diz, não, isso aqui já era mesmo, né? Isso aqui já passou do tempo. E tem aquela parte ruim, que é a maturidade de mercado. Que às vezes você está tão lá na frente, e aí você diz assim, mas não adianta nem tentar, que as pessoas não vão nem entender o que eu estou falando. Então, você dá uma pisada no freio, por isso precisa outras pessoas, e elas seguram você um pouquinho, e depois desenvolve. Então, a inovação e empreendedorismo é esse olhar de você dizer, ok, as pessoas mudam, o consumidor muda, então eu tenho que estar à frente deles. E você diria que hoje em dia a obsolescência tem acontecido numa velocidade muito mais rápida do que antes? Muito rápida. Hoje em dia muito o que você rápido, cria hoje, gente, amanhã já está obsoleto. Olha só que loucura. Na era industrial, eu gosto sempre de trazer isso. O conhecimento se multiplicava a cada 12 horas. Ou, mentira, a cada 100 anos. A cada 100 anos na era industrial. Hoje, o conhecimento se multiplica a cada 12 horas. Uau. Então, veja, se você for dormir, amanhã é tudo novo. Como pode, né? Então, olha, como fica para trás. Disso? Né? E aí, o que eu gosto muito de trazer é que você não precisa saber tudo. E aí são os valores que a gente precisa começar a desconstruir. Eu gosto dessa palavra, adoro, na verdade. Porque o que você precisa fazer? Para de competir e começa a colaborar. Né? Para de... mas eu sempre fui treinado, educado para competir lá na escola, começando o vestibular. Isso... Mas agora não cabe mais, porque você não vai conseguir aprender tudo, esquece. Mas aí você pode se unir com pessoas que complementam as suas habilidades. E aí você pode conseguir transformar e construir muito mais coisas. Mas por quê, gente? Porque eu estou indo dormir, amanhã mudou tudo. Humanamente, impossível você ter todas as habilidades. Então, eu gosto muito de dizer assim, pega aquele ponto que você é muito bom, gente, se joga nele. Se joga nele porque vai dar certo. E aí, hoje, né, eu estava até conversando com uma colaboradora minha, e aí ela disse assim, eu fico confusa, eu fico assim, agoniada, ansiosa, porque eu não sei algumas coisas dentro de outras áreas. Eu falei assim, então relaxa, não é para você saber mesmo. Não Foca é para na você sua saber fortaleza. tudo. Isso, não é para saber tudo, não precisa. Mas as pessoas, eu falei, deixa as pessoas e diga, ok, não sei. Eu tenho várias coisas que eu não sei. Então, eu falo de inteligência artificial, mas eu não entendo nada de programação. Não vou entender. Não quero entender. Né? Não tenho nem habilidade, nem tesão, nem nada. Mas eu sei usar muito bem uma ferramenta pronta. Então, deixa eu ver todas, e aí eu aprendo elas, e eu consigo replicar. Mas eu não vou programar. Eu nem tenho essa linguagem. Então, tem que entender o que a gente pode usar e o que realmente tira das suas costas, tira esse peso de você, que você não precisa dele mesmo, né? Joga fora. Então, isso é uma desconstrução. E as pessoas acham que não, que elas podem continuar com aquele conhecimento que elas tinham na faculdade. E aí estão replicando, mas eu sempre fiz. Isso, sempre fez. E está fazendo feio agora, né? Não estudou, você não está vendo que não está avançando. E aí eu costumo muito ver dentro do universo das organizações, e eu trago muito para as minhas palestras, gente, você não está aumentando faturamento. Por quê? Ou não está aumentando faturamento, ou não está aumentando base. Eu não sei. Porque
que está secando gelo, né? Está fazendo sempre o que você fez nos últimos 10 anos, funcionou. E vamos combinar que nos últimos 3 não funciona mais. O mundo mudou. Só que as pessoas, elas... É como se elas não querem aceitar, né? Tipo, ai, não, eu vou ficar aqui presa nisso aqui. Esquece, não tem mais como ficar preso, só deixa aí, né? E pela a sua experiência, né, nesses anos trabalhando com lideranças, com startups, com inovação, com empreendedorismo, o que você consegue observar de comum entre aquelas startups que prosperaram? O empreendedor, o ser humano, a pessoinha que está na frente, que não é o produto, né? Porque o produto pouco importa mesmo. Agora, quando tem aquela pessoinha inquieta, mais rebelde, né? E é um rebelde bom, não é um rebelde ruim. Qualquer coisa que você pôr na mão desse ser humano, curioso, né? Eu roubo muito essa frase do Walter Longo, CEO, né? Curiosidade, ousadia e entusiasmo. Então, é gritante como essas pessoas se sobressaem. E elas, qualquer coisa que você der, eles vão transformar. Pode não ser o primeiro produto, o segundo, o terceiro, mas é uma questão de tempo. Eles vão fazer. E aí são poucos, né? É um cada... né? Os índices da aceleradora é 11 para 1. 11 projetos de startup para uma realmente estourar no mercado. Então, pegando o gancho desse número, qual é o maior erro? Tem um erro que eu gosto muito, Vir, que é muito doido, né? Porque ao mesmo tempo que hoje a gente está falando muito de habilidades emocionais, de soft skills e não mais de hard skills. Então, o que eu sinto assim que é o primeiro, que é a primeira tropeçada e ela vai e te detona assim de todos os jeitos. Normalmente o empreendedor ele fica fascinado pela ideia dele. E aí ele não ouve mais ninguém. E ele acha que aquilo é maravilhoso, que amanhã ele vai ser o dono do Facebook, que ele vai arrasar, que ele é um unicórnio. Só que não existe. Gente, não existe. Não tem como você crescer assim, da noite para o dia, quando a gente está falando de negócio, quando a gente está falando de startup. Que você é uma conta que ela não fecha. Né? Porque você está lidando com pessoas, você está vendendo alguma coisa para o consumidor muda o tempo inteiro. E aí, quando o empreendedor está fascinado, e ele fica fascinado mesmo, todo mundo quer comprar, porque todo mundo vai pagar no MVP ainda. Porque isso é maravilhoso. E aí o empreendedor tem uma criatividade maravilhosa, que ele constrói tudo na cabeça dele, até as historinhas, né? Então, ele já não ouve mais quando alguém fala assim, olha, isso não tá legal. Não é por aí. Isso não vai funcionar. Então, ele acha que aquilo é uma ofensa, né? Com a ideia dele. Nossa, como assim que você falou isso de mim? E não é dele, é do produto, é do mercado. Né? E aí, nesse momento, é o primeiro tombo. Porque quando tá fascinado, fica 2, 3, 4 anos, começa a patinar geral, porque você não arruma o básico, que era lá no início, porque você acha que tudo aquilo é maravilhoso, que você é sensacional. Mas conta pra gente, então, como que é esse processo? Quando uma startup chega lá no Condor Connect, como que é? É uma incubadora? Isso, o que a gente faz? É uma aceleradora. Então, a gente tem uma tese. Né? Dentro da tese, a startup já precisa ter validado a ideia dela, o projeto, né, do negócio, já precisa ter vendido e precisa estar aí com a equipe, pelo menos, meio estabelecida. O que significa já tem que estar vendendo? Tem que estar vendendo rios de dinheiro? Não. Mas tem que ter, pelo menos, validado o produto. E dentro dessa validação, você tem que ter um mínimo de faturamento para dizer, ok, alguém já está pagando pelo que você tem. E aí, dentro dessa tese, a gente roda um POC. Primeiro faz um pitch, me apresenta a sua solução. Dentro dessa solução, a gente apresenta para a diretoria, né? E o pessoal lá é, né, danado. E depois dessa apresentação de pitch, a gente faz um POC. Então, prova que essa solução realmente traz uma solução para nós, que traz um resultado, alguma coisa assim, que seja representativo. Então, a gente roda essa POC, e aí roda a POC, deixa eu ver a sua solução de um nível um pouco menor,
para entender assim, ó, se você, uma amostra. Se você me fizer um resultado nessa amostra, eu replico para a rede como um todo. E depois dessa POC, com esse resultado, aí a gente diz, ah, legal, daí vai para a mesa de negociação. Então, mesa de negociação pode ser o fornecedor, ou pode ser uma empresa do grupo, ou pode ser uma startup investida pelo fundo. Aí abre um leque de possibilidades, dependendo da solução e dependendo da negociação. Mas primeiro entra rodando POC com a gente. E essas pessoas que avaliam, quais são os conhecimentos que essas pessoas têm? Ah, é que varia, né, Vir? Porque, por exemplo, se a gente tem uma startup que está na área de marketing, então é o diretor de marketing junto comigo, que é o olhar de mercado. Então ele fala, atende essa solução para nós? Atende. E atende significa o quê? Eu reduzo 200 mil no faturamento? Ah, legal, reduzo. Eu consigo com essa solução pôr no mercado para ela crescer valuation? Ah, eu consigo. Então a gente linka as duas coisas. Ah, interessante para nós. Mais o perfil do empreendedor, a gente gosta disso. Então entra, né? Ou se entrou lá um diretor de tecnologia, porque vamos dizer que é alguma área voltada ali para a tecnologia. E o diretor achar que, putz, não vai resolver uma dor nossa, logo, junto comigo, pô, não, se não vai resolver aqui, não adianta tentar vender para o mercado, porque também não vai. Aí a gente barra ali, mas sempre depois do POC. Sempre depois me mostra o seu produto, como ele pode ser usado realmente no mercado. E aí, através desse resultado, aí a gente começa a conversar. E sempre juntando, né, vários diretores, mais meu olhar de mercado, com vários investidores também, porque eles põem dinheiro na startup, e aí ali a maioria vence. Né? Literalmente, a maioria do conselho vence. Então, se for mais sim, fica. Se for mais não, sai. E eu falando aqui contigo, lembro de um vídeo que viralizou recentemente do programa Shark Tank, de uma moça que ela queria vender um negócio relacionado ao liso perfeito, ao cabelo liso perfeito. E dentre ali os sharks, os tubarões, né? Tinha uma moça de dreads, né? Uma moça muito bonita, uma negra muito bonita de dreads. E ela disse, assim, num tom um pouco debochado, que ela não compraria aquela ideia porque ela não é a favor do liso perfeito, já que ela era contra o alisamento, né? E aquilo fez a reflexão, se você vê os comentários, se você vê as reflexões que surgem em cima desse vídeo viralizado, vem muito em torno de não comprar a ideia justamente porque não faz parte do universo dela. E não de pensar se o negócio realmente faz sentido ou não, se é rentável ou não. Depende da tese do investidor. Né? Porque, então, assim, ó, tem muita startup, e eu falo isso para várias nossas lá. Eu falei, depende, em que fundo você vai apresentar? Porque se você não for no fundo certo, você vai apresentar para uma pessoa que não tem nenhum conhecimento do que você faz. E que não vai fazer sentido. Essa pessoa vai dizer não, e vai apontar um monte de coisa, porque ela nem sabe o que você faz, e de repente não faz sentido com a tese dela, e ela vai detonar o seu projeto. Então, fala com quem realmente quer essa solução. Com um grupo de investidores que quer essa solução. E aí, ouve. Ouve, porque realmente dali pode não sair dinheiro, mas sai tanta coisa que é muito mais valiosa do que o dinheiro em si, que já valeu a pena a conversa. Né? Porque acontece muito de ter vários investidores que, tipo, não, eu não quero isso. Se eu não quero isso, tá fazendo perder meu tempo. E aí, ele já tem que estar ouvindo mesmo, vão lá dar uma esculachada. E aí, o que também é ruim? Porque daí o empreendedor, se não tiver essa experiência ali, ele também já acha que o produto é horrível, que então ele tem que voltar para casa e dormir, tem que voltar para o mercado, que ele é péssimo. E não é, ele só pegou uma pessoa ruim mesmo, que não tinha nada a ver com a tese. E acontece, sempre acontece, né? Eu também, às vezes chega produtos lá, ou pitch para mim, que eu falo, gente, sério? Não dá vontade desse tipo, porque eu não vou perder meu tempo e o tempo do empreendedor, porque não tem nada a ver com a nossa tese, para quê? E, Cal, não tem como a gente falar de startup, inovação, sem a gente pensar na era digital, né? Nas mídias sociais, inclusive. Como que é isso? Como que lá no Condor Connect vocês lidam com essa questão? Como que vocês tratam essa parte da era digital, das mídias sociais especificamente, que eu gosto muito de trazer para esse universo? Fala um pouquinho sobre isso. Eu acho que não existe mais, gente, não tem como você não estar vinculado
dentro da mídia digital como um todo, né? É impossível. Mesmo produtos offline. É porque existe muito varejo, existe muito produto que são offline e que acham que não precisa estar. Mas hoje, para você ter presença, tem que estar na rede, né? Você pode, mas o que eu, Cauana, né, defendo muito. Você não precisa estar em todas, mas você precisa estar onde a sua persona está. Estrategicamente. Exatamente. Onde está o seu cliente? Aonde seu cliente está? Então, você tem que estar. E aí, naquele canal, você tem que ser autoridade. Você tem que dominar aquele canal, porque é lá que você vende. E as pessoas ainda acham, né? Ainda acham que rede social é ficar cuidando da vida do outro, vai ficar paquerando. Não entende que aquilo é realmente uma ferramenta do seu negócio. Então, quando eu percebo, né, dentro das mentorias, ou tá usando errado a ferramenta, tecnologia, né? Tecnologia para o seu negócio. Para você inovar, para você vender, para você crescer. Tá usando errado ou tá querendo estar em todos os canais e não tem autoridade, eu falo, para quê, né? Para quê? Vai aonde está o seu cliente, mas esteja realmente com muita presença nesses canais. E eu acho que é extremamente importante, não tem como pular isso. E às vezes eu ouço as pessoas falando, eu não gosto muito, eu tenho vergonha. E aí eu falo, gente, tem tanta ferramenta que você pode usar para fazer vídeo, que você pode, inteligência artificial, você pode criar seu avatar, você pode colocar você ali com uma outra voz. Então, assim, não dá para ficar fora. Eu acho que... mas, assim, se a pessoa tiver consciência que aquilo é uma ferramenta para ganhar dinheiro e crescer base. Agora, se a pessoa ainda tiver com a consciência de que a mídia digital, e a mídia digital é muita coisa, né? Mas ele vinculando para a rede social, é para você só cuidar da vida do outro e fazer de qualquer jeito, então não esteja mesmo que você está se expondo, né? Eu sempre brinco que rede social é um lugar de você passar o tempo como espectador. Isso, a hora que você vai para postar, também, gente, você tem que ser intencional. Muito. Mas as pessoas... É muito doido, Virginia, que você deve sentir isso também. Claro. Às vezes, como isso faz parte do nosso dia a dia, parece que o mundo todo tem essa consciência. Mas não. E não tem, gente, não tem. Aí, às vezes, eu olho... E a gente atende muitos empreendedores também pelo Sebrae, Brasil todo atendendo. E aí, eu falo assim... Como assim? Como assim que ainda está dormindo em relação a isso? E não importa qual canal. E tem pessoas ainda, pegando o exemplo do LinkedIn, que acham que LinkedIn é só para enviar currículo. Vaga de emprego. Gente. Eu falei, gente, mas é aonde eu falo para você que as pessoas estão dormindo. Isso acontecia há 10 anos atrás. Hoje... Nunca. Hoje é outra coisa. Mas as pessoas pararam aonde elas queriam ver, né? Pararam aonde elas achavam que... Né, deixa eu aqui numa zona de conforto que o mundo não te deixa mais. A mesma coisa com as inteligências artificiais, né? Esses dias eu vi até um cara que eu sigo falando sobre isso. Ele disse assim, a inteligência artificial, ela já está num patamar que a gente imaginava que ela estaria assim daqui 10 anos, mas não, ela já está. A gente não sabe o que vai ser daqui 10 anos. E tem gente ainda brincando com as redes sociais, com as inteligências artificiais. O que é muito doido também é que as pessoas acham que inteligência artificial é ChatGPT. Só. E não sabe usar, né? Que ainda se fosse assim, eu defini que vai ser essa ferramenta que eu vou utilizar. Sim. Domina essa ferramenta porque ela faz coisas maravilhosas. Mas daí faz aquelas perguntas rasas, não aprimora, não entende como essa assistente pode ser. Ela pode ser sua assistente de tudo. A minha é a né? Sol. Se você educar, se você ensinar. E aí dizer assim, mas eu trabalho com inteligência artificial. Não, gente, você não sabe nem perguntar, né? Então, é aquela parte, que aprender dói, né? Sim. Demais. E a gente já tá ali, anos-luz na frente e o ser humano ainda tá achando que é ChatGPT. Então, aproveitando que a gente falou das inteligências artificiais, isso dentro, né, da inovação, desse universo das startups, como que é visto, como que é utilizado, é obrigatório? Eu gosto de brincar que essa guerra a gente já perdeu. Não tem mais a guerra como. com as inteligências? Não tem mais. É impossível. Não é uma questão de obrigação, obrigatório ou não, sabe? É uma questão de...
Pronto, gente. E pronto. E aí é muito legal, porque eu uso várias inteligências artificiais e a gente ensina e troca o tempo todo. Eu não sei como é que conseguia conviver, gente, sem uma IA. Né? Porque isso é um assistente. É assistente no WhatsApp, é assistente no celular, é assistente no trânsito, é assistente para absolutamente tudo. Então, eu fico pensando, como é que você conseguiu viver até hoje, assim, sem nada? Aí, quando eu vejo as pessoas que não estão completamente fora desse contexto, aí eu digo assim, é uma ignorância digital absurda, né? Então, não tem mais essa opção. E, claro, não é assim, ó, eu preciso programar para estar. Não precisa ser necessariamente vinculado ao produto, ao desenvolvimento do produto. Mas tem que ser no contexto todo, na venda, na sua respiração, no seu atendimento, no seu dia a dia. Não tem como não ser. Né? É impossível não ser. Então, as pessoas desse nosso universo é aquela sensação de que, ok, estamos todos alinhados. Mas quando a gente abre a porta, a gente diz, acho que não. Né? Agora eu vou tocar aqui no assunto sensível, tá? Como que você vê a presença feminina no universo das startups? Você acha que ainda existe preconceito, que ainda a gente precisa abrir um espaço que talvez não tenha ainda? Como que é isso? Eu acho que super preconceito. E eu acho assim, ó, tem o preconceito, claro, que é da nossa sociedade patriarcal. Né? Muito. Mas eu também vejo que existe o preconceito da própria mulher, né? Da própria presença feminina. Porque eu tento buscar, eu tento trazer, e sempre que tem uma mulher na frente, toda a vida, gente, tem uma mulher na frente, ela recua e diz, deixa ele ir, e nem é o CEO. E eu falo, por que você é CEO? Por que você não vai na frente? Por que você não fala? E elas não querem. Elas não querem e dão aquele passinho. Claro que a minoria se coloca à frente, dá cara a tapa e vamos lá. E isso, quando acontece, não existe mais a diferença. Tipo, você é homem, eu sou mulher. Não, porque eu me posiciono tão bem que não tô nem aí pro seu gênero. E o negócio flui. Mas quando é uma minoria, né? Vamos dizer assim, de cada 10, nenhuma. É a mulher que está à frente de uma startup. E existe o preconceito, claro, da nossa sociedade, que não investe, que não dá força, que não incentiva. E as mulheres vão recuando, cada vez mais recuando. Ontem eu estava numa reunião super legal de uma diretora de tecnologia, mulher, e olha que lindo, da BBM. A logística é um grupo gigante de transportadoras e ela ainda foi promovida quando ela estava grávida. Foi super legal. E ela é uma em 1 milhão. Né? E em várias fotos de eventos e tal que ela estava mostrando para nós, ela no meio de 20 homens. E aí eu falei, não, gente, quando eu encontro essas pessoas, eu quero saber a história, eu quero saber como é que ela pensa, como é que ela respira, o que ela come, né? Porque realmente é a minoria. Mas tem o outro lado que, por que as mulheres ainda não querem estar na frente, né? Eu não consigo entender, porque se elas quisessem, talvez a gente tivesse uma força maior de fazer com que a outra parte não tivesse muita opção. Mas ainda dentro desse universo de inovação e de startup é a minoria. E dentro desse trabalho que você vem desenvolvendo, você tem trabalhado isso com as lideranças? Como que vem sendo? O tempo todo, né, Vira? A gente é uma coisa que eu não crio um projeto para. É o que eu represento, né? Sim. É o que eu falo 24 horas por dia, é o que eu faço. É mostrar com o seu exemplo, isso, né? O tempo inteiro. Então, para mim, não existe, né, homens, mulheres, não tô nem aí pro gênero. Existe a competência. Existe a competência. Existe a ousadia. Eu fui fazer esses dias, eu atendi a Faculdade de Santa Cruz, e num programa Garage que a gente estava desenvolvendo startup. E não é puxando sardinha para o nosso lado mesmo. Foi uma turma com 25 mulheres. E foi com 2 homens. Olha, eu faço isso há anos. Eu atendo todas as universidades, todas, assim, de vários cursos, desde engenharia eletricista a, sei lá,
medicina. Foi a melhor turma que eu peguei em toda a minha vida, porque foram 25 mulheres, gente, incríveis. Elas desenvolveram projetos assim que eu falei, sério, eu queria ter dinheiro para investir em todas elas. É uma visão diferenciada. Se as que estão nos ouvindo, ou se elas entendessem como elas são sensacionais, elas não iam se curvar ou se colocar, em segundo plano, de jeito nenhum, porque a gente tem uma habilidade incrível de tanta coisa, né? De ouvir, de desenvolver, de criar, de pensar, de recuar, né? Quando a gente entende, aqui a gente tem aquela sensibilidade. E elas fizeram, eu falei, caramba, gente, foi a coisa mais maravilhosa que eu vi nos últimos anos dentro desse programa, porque tinham 25 mulheres. Que top, né? Que show isso. E você me falou de levar a inovação para 25 estados, 7 países. Que projeto é legal. esse? Conta pra gente isso aí. Esse projeto foi... a gente criou um curso que era para ser presencial com a Universidade Federal do Paraná. Foi assim, né? Contextualizando por que a gente criou. Eu levava a inovação, falava de inovação nas organizações, nas grandes organizações. Chegava lá e ia apresentar alguma startup, eles não tinham a linguagem. Nem a startup conseguia conversar com a grande organização, nem a organização com a startup. Porque eram visões muito diferentes, formas diferentes de trabalhar. E aí essa junção era meio... vamos dizer assim, que meio bagunçada, ou às vezes nem avançava, porque um monte de pirralho falando para mim, eu sou um diretor de 50 anos de experiência, ou vinha aquela startup e dizia assim, para toda a sua operação só para a gente fazer uma API, a operação custava 5 milhões por dia, né? Então não tinha aquela linguagem. E aí, quando eu entendi isso, eu falei, não adianta eu querer falar de inovação se eles não sabem o básico. Nenhum dos lados vão entender o básico. E aí eu estava entendendo que a minha linguagem não chegava, né? A comunicação, né? Eu falei, não dá, eles não sabem o que é inovação. Inovação é um guarda-chuva muito grande. E aí eu criei toda uma metodologia junto com o Dornelles, e eu falei assim, vamos criar um curso onde a gente vai ensinar primeiro o que é inovação e vamos educar, e depois, quando eu entrar, eles já estão entendendo a minha linguagem, eu consigo falar. E aí nós criamos esse curso, então a metodologia foi criada dentro do Condor Connect e certificada pela Universidade Federal do Paraná. E aí veio a pandemia, era presencial, veio a pandemia, a gente falou, não vamos deixar de fazer, e nós fizemos híbrido. E aí não tinha noção, realmente nós não tínhamos noção de que ia dar tão certo. E aí o curso começou híbrido e hoje eu falo com uma boca muito cheia, porque eu vi todos os certificados, fui eu que certifiquei. Então, a gente formou quase essa cidade inteira. Uau. Não só aqui, mas Brasil todo. Senai, a PUC, Hot Milk, FIEP, FAI. Gente, nossa, todas as universidades, todo mundo, quando foi criar um centro de inovação ou falar de inovação, foram certificados conosco. Então, a gente certificou muita gente. E ainda esse ano, o curso tem 3 anos. E assim, as turmas são de 700, 800 pessoas. A gente não tem condições de atender todo mundo. E aí fica a fila de espera. E aí, esse problema não é meu, é da Federal, né? A universidade que tem que ajustar depois as filas e tal. E esse ano, por causa da nossa demanda, muito de trabalho, a gente falou, vamos pegar leve e não fazer tantas turmas e vamos 1, 2, talvez no ano, porque não estamos dando conta de atender todo mundo. E aí, a hora que a gente foi ver, nossa, caramba, realmente ele criou-se uma proporção que a gente não imaginava, assim, foi muito legal. Que legal. A gente está chegando na reta final do nosso episódio, Cal, mas assim, é muito bom ter você aqui. Você é uma pessoa realmente admirável. A coragem, eu acho que coragem é uma boa palavra para te definir. É realmente admirável ver essa construção que você vem fazendo ao longo dos últimos anos no que diz respeito à inovação. Mas antes de encerrar, eu quero te pedir uma mensagem para quem assistiu o episódio, para os empreendedores principalmente, que estão aí, né, batalhando diariamente para fazer seus negócios acontecerem, ou pensando, quem sabe, aí em criar um negócio. Qual seria a grande exclamação para essas pessoas? Tem que começar. Não é a ideia,
A ideia, a gente tem várias o tempo todo, igualzinha a sua. Mas o que diferencia você de sucesso ou não é o poder de execução. Então, começa. E aí, vai trocando a roda do carro, ele andando mesmo, no caminho. Porque aí, vem a música, né? É caminhando que se faz o caminho. Então, começa a fazer. Simples assim. O simples funciona. Para de falar que vai fazer e faz. É isso. Muito bom, muito obrigada por ter vindo. Você estava aqui no eu bastidor tava. no último episódio, mas eu vou te contar assim mesmo, porque eu acredito que você, lá no papel que você desempenha diariamente no Condor Connect, você é o girassol de muitas pessoas. Então, para quem não sabe o significado, né, do girassol aqui no vírgula... Eu viu? Eu não sabia. Eu não sabia, aprendi aqui. E vou te contar outra coisa, que depois eu tenho que contar isso pro Nascimento. Eu descobri esse significado com a primeira entrevistada. Quando eu escolhi o girassol, eu também não sabia. Então, para você, esse girassol, obrigada, muito obrigada por ter aceitado, viu, o nosso convite. Obrigada, eu que agradeço. Deixa suas redes sociais pra gente te acompanhar. Cauã Irina em todas. Fácil. Fácil. Tô lá, gente. Segue, compartilha, deixa textão reclamando que eu também respondo. E você, se ainda não segue o Vírgula nas redes sociais, nós estamos lá no YouTube, no Spotify com os episódios completos. Mas estamos também com os cortes diários no Instagram e no TikTok. Aguardo você lá e até a próxima Vírgula.